eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente conversar sobre assuntos importantes para a nossa sociedade. E hoje a gente vai discutir o tema A Mulher, os direitos trabalhistas e a importância dos sindicatos. Para isso, recebo a nossa convidada Ângela Couto, que é atriz, dubladora, diretora de dublagem e também é diretora do Sindicato dos Artistas. Seja muito bem-vinda, Ângela. Muito obrigada. Também vereadora Inês Paz está aqui com a gente. Olá, nós estamos nesse debate de hoje muito importante porque é o mês de maio, é o mês que a gente comemora, né, no dia 1º, que foi comemorado o Dia do Trabalhador, da Trabalhadora. Nada mais correto da gente debater a importância do sindicato na voz de uma mulher. Nós vamos ter aí grandes decisões, grandes participações, então nos acompanhe. Bom, como a vereadora bem falou, né, maio já inicia, né, com o 1º de maio, Dia do Trabalho, mas é um dia que marca uma luta, né, Ângela? Uma luta intensa e cíclica, né? Porque a gente está o tempo inteiro voltando aos mesmos lugares. As pessoas, elas precisam sempre se ressignificar, né, do ponto de vista de entendimento do que isso é, do que é o trabalho, né? Nos últimos tempos a gente teve muitas mudanças nas relações de trabalho, a alteração na CLT, a alteração nas formas de contratação. Isso trouxe muitos danos, né, para a população, para os trabalhadores de um modo geral. E a gente está em processo de retomada de direitos, né? Porque muita coisa ficou perdida, realmente. Sim, você falando, né, dessas coisas que ficaram perdidas, né? Algumas coisas evoluíram e isso foi na contramão. Completamente. Porque a gente precisa entender muito bem assim, essa coisa de evolução, progresso é evolução? Muitas vezes não, né? Às vezes avançar, mudar, a gente precisa sempre analisar a contrapartida disso, né? Então, algumas coisas que são mecanismos de proteção das profissões do trabalhador e das profissões efetivamente falando, elas ficam condicionadas a alguns critérios mesmo sociais de proteção. E quando você não tem esses elementos, você expõe o cidadão à precarização, né? Sim, exatamente. E para a gente, né, deixar essa conversa mais palpável, falando um pouco desses mecanismos, né? Algumas coisas dessas mudanças que realmente mostram a precarização do trabalho. Então, é um fator muito fundamental. As dificuldades e os famosos encargos trabalhistas, o ônus, né, da contratação de trabalho, esse discurso de que um trabalhador custa o dobro para uma empresa, ele foi conduzindo as empresas a uma relação de que a gente chama popularmente, né, de pejotização. Quando um contratante pede para que a pessoa emita uma nota fiscal para ela receber o valor de trabalho dela. E isso para a pessoa tem uma ilusão de maior valor recebido, porque ela não tem todos os descontos, né? Para a empresa, ela não tem mais responsabilidade fiscal, responsabilidade social, né? E aí isso gera, no cotidiano, uma fragilidade muito grande. Primeiro, pela facilidade de demissão, né? Ninguém tem compromisso com ninguém, hoje eu quero, amanhã eu não quero, você não vem mais. Isso fragiliza essa relação de trabalho. E, do ponto de vista de ônus mesmo, as profissões, no caso eu sou do Sindicato dos Artistas, que é uma profissão regulamentada, a condução da perda de regulamentação ela fica muito, muito suscetível. Sim. Né? Porque pilares da regulamentação é a proteção do trabalho, é a segurança do trabalhador, é a segurança da pessoa humana, né? E da pessoa social. Então, quando você pensa assim, que na reforma trabalhista, por exemplo, ela tirou a questão de salubridade, ela já tirou tudo que a gente ia discutir sobre segurança de trabalho, que era uma previsão e foram de regulamentação. Algumas coisas que foram uma conquista, foi uma luta para chegar até isso, né? Exatamente. Então, parece que a gente voltou a 78 e perdeu a regulamentação, porque tudo que foi feito para a gente conquistar de segurança do trabalhador, a gente lá representa sindicato, artistas e técnicos, né, em espetáculos, então a gente tem técnico que lida com iluminação, os colegas aqui fazem isso, né? Sobe lá, desce aqui, mexe na luz, o fogo dá curto.
E hoje em dia as pessoas trabalham no mecanismo de muita informatização, né? Tecnologia, em que as coisas são fáceis, mas se você não tem fundamento, elas ficam inseguras. Então, uma coisa explodir e tal, se você não conhecer os processos para entender como se chegou a esse mecanismo de tecnologia, essa pessoa está em condição de insegurança, de risco de trabalho, né? Sim. Mas é fácil de aprender. Você vai lá, você aperta um botão, meia dúzia de botão para operacionalizar. E parece que ok. Isso precariza o trabalho, porque a pessoa ela precisa ter menos fundamento para fazer, né? Do ponto de vista prático, de contratação. Né? Na contratação, ele sabendo fazer isso aqui resolve, né? Sim. E não é assim, a gente, né, a gente que conhece o histórico sabe que não é assim. E por essa pseudo-facilidade, o valor a ser pago é menor, então já é uma outra condição ainda. Ainda a fragilidade também da própria relação de trabalho, que é assim, você quer fazer, o valor é esse. Você tem que dar nota. E se você está desempregado, você quer fazer, você sabe apertar aqueles botões, você vai recusar por quê? Vai para outra esfera também, né? Então, essa questão de assédio mesmo da própria, no processo de contratação, ele já é posto logo de cara diante dessa condição mesmo. Sim. Bom, vereadora, né, como a Ângela bem disse, algumas dessas práticas vão contra a própria conquista dos trabalhadores. Com certeza. Eu estava assim, ouvindo, né, a fala da Ângela e fiquei aqui pensando aqui na minha cabeça. Então, primeiro, eu sou uma pessoa que jamais vou deixar de falar, e acredito e defendo que ninguém deveria deixar de falar, que é trabalhador e trabalhadora. Porque eles vêm com os termos assim, muito lindos, que agora, na nova relação de trabalho, são colaboradores e colaboradoras. Não são colaboradores e colaboradoras, são trabalhadores e trabalhadoras. Então, acho que essa é uma questão que essas novas tecnologias, que é uma forma de, como é que a gente fala, romantizar, como se as pessoas elas fossem, né, como diz, a dona da empresa. Então, toda essa reformulação das leis trabalhistas e, claro, eu sou uma sindicalista também do Sindicato dos Professores, a luta que a gente teve para fomentar, para que o sindicato se fortaleça. Porque o sindicato, por mais problemas que ele possa ter, e tem, porque ele é administrado por pessoas, mas ele é um instrumento de luta e organização da classe trabalhadora. Então, nós não podemos deixar de esquecer isto. Então, esse instrumento, ele está sendo, principalmente, né, principalmente nesses últimos momentos que nós vivenciamos, vou dizer, o desmonte, né, da democracia, o desmonte da importância do sindicato, acho que ele vem acontecendo, no meu ponto de vista, desde que eu entendo como golpe parlamentar dado com a presidente Dilma. Então, vem um sério de uns ataques. A questão do imposto sindical, né? A turma fala, o imposto sindical é muito bom que foi tirado, porque era uma forma do sindicato ser sustentado por esse imposto sindical e não fazer nada. Eu sou contra o imposto sindical. O tanto que o nosso sindicato, a PIOESP, o Sindicato dos Professores, ele não tem imposto sindical. Então, agora, o que é a reformulação? Você não pode, como que a gente fala, né, aquele ditado, você jogar água suja com a criança. Você tem que fazer uma avaliação de qual sindicato que tem luta. Agora eu estou vendo uma discussão que está sendo feita lá no Congresso, agora com o novo governo, né, com o governo do Lula, até o ministro da Previdência, que esteve agora aqui na nossa cidade, acho que há uns 15 dias atrás, ele colocou de estar discutindo com a categoria, os sindicatos estarem discutindo com a categoria para ter uma contribuição na questão do dissídio coletivo, para você fazer toda essa discussão do trabalho com o trabalhador. Eu acho isso justo, entendeu? Agora, muitos sindicatos, ele tem sido, de fato, um instrumento de luta dos trabalhadores, porque ninguém, né, como você fez no seu início,
as conquistas que a classe trabalhadora teve não foi de graça, foi através de uma luta que teve mortes, né, que muitas pessoas morreram para defender a questão da redução da jornada de trabalho, né, você vê a questão das empregadas domésticas, e a gente vê que no nosso país a turma fala assim, porque brasileiro é preguiçoso. Quando que brasileiro e brasileira são preguiçosos se nós temos a jornada maior, né, do mundo? As reduções da jornada estão sendo feitas em vários países, e aqui no Brasil ainda temos aí uma jornada estafante. Então, acho que é preciso realmente você colocar as condições nos seus devidos lugares. Então, essa questão da flexibilização, né, das relações do trabalho, das leis trabalhistas, no meu ponto de vista, ele só está deixando cada vez mais um conjunto de trabalhadores, como a Ângela colocou, né, esse assédio no contrato, a precarização. Sem respaldo. Sem respaldo nenhum. O debate que nós estamos fazendo, outro dia nós fizemos na Câmara, a questão da regulamentação do transporte de aplicativo. É fundamental regulamentar, sim. E aí a gente ouve, porque se regulamentar, a Uber vai embora do Brasil. Que vá explorar os outros trabalhadores em outro lugar. Porque aqui o trabalhador tem que ser regulamentado, tem que ter direito aos encargos sociais, direito de aposentadoria, o direito de fundo de garantia, o seguro, ele não tem nada. Ele não tem nada. Se acontece um acidente de trabalho, o que é desse trabalhador? Mas a Uber, cada vez mais, a Uber que eu falo que é um dos aplicativos. Um exemplo. É um exemplo. Cada vez mais ricos. Então, na reforma trabalhista, o que é esse tal do trabalho intermitente? Dizer que você contrata o trabalhador ou a trabalhadora por 1 hora, 2 horas. Então, nós precisamos fortalecer os trabalhadores precisam fortalecer o seu sindicato, ser sindicalizado, contribuir, lutar, porque é o nosso instrumento de luta. Então, se a gente está retrocedendo, imagine se não tivesse o sindicato na defesa dos nossos direitos. Sim, e muitas vezes esse tipo de discurso é colocado fora de contexto, né? Como o da Uber, por exemplo, né? Que saia, então, a empresa, mas realmente lutar pelos direitos de um trabalhador que muitas vezes fica 16 horas trabalhando e não é um empresário, né? Não é um empresário. Essa coisa de não ser um empresário é muito importante, muito interessante. É uma fala muito... Está a flor da pele ali na internet, né? Eu até agradeço muito a oportunidade de trazer esse assunto aqui, porque a Inês falou da questão do contrato intermitente, né? Que foi uma possibilidade que surgiu, que atende muito nossa demanda de trabalho. O trabalho artístico, ele tem característica de eventualidade, né? E muitas vezes não estava sendo atendido com os contratos formais previstos na Lei 6533, mas ele tem a questão da 0 hora. Você tem um contrato de trabalho de 0 hora. Ou seja, continuando mesmo, porque alguém pode não te chamar e você está ali na mesma condição de humilhação mesmo. Então, é muito fácil alguém precarizar o trabalho só pela oportunidade de trabalhar. Sim. Né? Então, isso já é degradante por si, pela própria natureza da situação. A outra coisa que você comentou, e que também é um fato gritante para a nossa realidade hoje, é que dessa questão de sermos empresários. Existe uma ilusão da questão do termo de ser empresário, e para algumas pessoas parece que enaltece, o cidadão se sente... É vendida uma imagem. Uma imagem, se sente maior, né, diante daquela condição de representação do seu trabalho. Porém, nossa realidade hoje, SATED, Sindicatos Artistas do Estado de São Paulo, nós respondemos a um processo, nós, o sindicato e os trabalhadores do setor de dublagem, responde a um processo de acusação de cartel no CAD, que é o Conselho de Defesa de Liberdade Econômica. Né? Esse órgão, ele fiscaliza empresas, White Martins, Volkswagen, empresas de grande porte, sobre essa questão de formação de cartel e irregularidades. O sindicato de trabalhadores, né, dos artistas do Estado de São Paulo responde a um processo de formação de cartel porque
negociou durante muitos anos, esse ano não, e eu vou explicar por quê, negocia acordos coletivos, convenções de trabalho para empresas. Diante desse processo e de algumas condições, foi posta uma medida preventiva no ano passado, no fim de 2021 a 22, que o sindicato não negociasse mais acordos coletivos com esse segmento da categoria, com artistas dubladores, e que fosse suspenso qualquer divulgação de acordos feitos com essa categoria. Então, assim, ok, então não vamos negociar esse ano, não tem reajuste, vamos ver como é que fica, vamos ver como é que corre esse processo. E aí, não negociamos, não fizemos nenhuma divulgação. Porém, o sindicato não retirou, porque historicamente aconteceu, os acordos coletivos feitos anteriormente, dos anos anteriores. E aí o sindicato patronal, CIAESP, ele denunciou ao CAD que os acordos estavam no site e o CAD multou o Sindicato dos Artistas em R$5.000 por dia, desde abril do ano passado até fevereiro desse ano, fevereiro do ano passado, né, até fevereiro deste ano, numa multa de R$5.000 por dia. O sindicato recebeu uma multa de R$1.780.000. É lógico que é impagável, é lógico que estamos buscando mecanismos, e é por isso que eu disse que é importante estar falando disso aqui hoje, mecanismos para mudar essa realidade, porque esse é o absurdo a que se chegou. Um trabalhador é colocado numa condição de precarização para atender interesse de empresas, né? Ele não tem voz sozinho. Ele foi colocado desde 2018, que abriu a Lei de Liberdade Econômica, né? Então, assim, teve mais um outro descambo com relação a essas relações de trabalho e das próprias empresas. E aí essas pessoas que estavam pejotizadas viraram bandidos aí, né? Cartel é isso, é bandido. Então, é isso que nós temos hoje, diante dessa situação da pejotização, que não tem escolha, porque, inclusive, isso com relação ao contrato intermitente, a pouca hora que a pessoa trabalharia, sofreria todos os descontos. Sim. E para as pessoas, esses descontos não são investimentos, não são recursos que vão entrar em contrapartida social para ela. É dinheiro perdido. Na conta delas, né, da forma com que é colocado, isso é dinheiro perdido. Então, a pessoa que vai ganhar R$100 numa hora, ela vai ganhar 50, ele prefere dar a nota fiscal e pegar os 100. Mesmo que ele tenha que pagar um monte de coisa por essa nota, mas é isso que ele prefere no imediato do dia a dia dele, né? Mas coloca ele nessa condição. Nós já soubemos que o Sindicine também recebeu uma notificação também do CAD, que eles estão sendo investigados sobre esse mesmo quesito, e a tendência é que isso se expanda para outras categorias. Sim, e entrando, né, na questão do sindicato, hoje você está como diretora. Como foi esse caminho? Você já, desde o início da profissão, você já se posicionou dessa forma? Sim. Eu sou da região, né? Eu sou sócia fundadora aqui da Companhia Radiofônica de Mogi das Cruzes. Né, nós fundamos aqui na ocasião, e o nosso diretor na época, o Flávio Dias, também já tinha muitos vínculos com o sindicato. Então, eu já nasci, a história da minha profissionalização, ela já veio com esse viés de consciência de classe. Né? Então, eu sempre tive isso. E depois, mais tarde, quando eu fui fazer um curso profissionalizante, também a presidente do sindicato também visitava as escolas e visitou a minha escola, e aí eu já tinha esse entendimento, assim, veio um encantamento. Então, a minha trajetória toda dentro do setor do trabalho sempre teve presente com o sindicato. O setor de dublagem, hoje, eu faço representação, além da diretoria de capacitação do sindicato, eu também sou representante do setorial de dublagem dentro do SATED, né? E porque o setorial de dublagem é o setor mais organizado, politicamente falando, dentro do sindicato. Porque sempre teve acordo coletivo, sempre teve negociação, sempre teve comissão, sempre teve esse exercício de cidadania dos profissionais artistas dentro do setor de dublagem. Então, tem uma hora, né, que a gente é colocado no lugar, não é? Sim. A escolha já está feita, né?
Já foi feito. É. Bom, e como você já deu o exemplo de uma situação bem delicada que vocês estão passando como sindicato, mas eu também imagino que o sindicato dos artistas seja ainda mais delicado, porque é uma profissão desvalorizada aqui no Brasil. Desvalorizada e perseguida, né? Porque, assim, na questão da desvalorização, a gente passa também por essa questão da regulamentação, que a capacitação, a qualificação profissional, ela vem sendo distorcida desde sempre, porque todo mundo acha que é muito fácil ser artista. Né? Hoje em dia, né, de novo, lembrando a questão da tecnologia, você pega um celular, você faz um vídeo, você se maqueia, fala bonitinho, enfim, você vira artista da noite para o dia. A pessoa aparece num programa de TV e ela, no outro dia, quer um registro de artista profissional. Então, assim, é uma precarização mesmo também da própria formação, né? Parte até da formação, no caso de artistas mesmo, né? E também, que a gente estava colocando essa questão da qualificação, que fere também a regulamentação, Sim. que é outra condição que a gente vai perdendo. Ou seja, se é tão simples tirar um registro profissional, né, por que precisa de uma regulamentação? Qualquer pessoa pode ser. E aí você já perde completamente os rumos da coisa. Sim. E, vereadora, como a senhora avalia o cenário aqui no Brasil dessa visão do sindicato ser um monstro, né? Então, tem assim, momentos que o sindicato até reinou, né, num momento melhor. Avalio que o último governo, né, de presidente, ele fez uma criminalização, né, fez um investimento pesado na criminalização dos sindicatos. E é claro que a gente não pode generalizar, porque coisas, né, se tem falhas no sindicato ou outro, isso daí vamos lá e se apura. Né? Então, teve não só uma criminalização do sindicato, mas como uma criminalização dos movimentos sociais. Então, isso foi bem claro. E também é o próprio governo que veio desmontando, né, com essa reforma trabalhista. Né, a reforma trabalhista que, claro, nós tínhamos críticas e temos crítica, né, à CLT, desde a criação lá do Getúlio Vargas, mas a gente, quando quer uma reforma, você quer uma reforma para melhor, você nunca quer uma reforma para pior. E o que a gente vê aqui no Brasil, que tudo que se refere, né, a trabalhador e a trabalhadora, a reforma é para retirar os direitos que eles conquistaram, que ninguém, como diz, foi só com luta. Então, teve essa criminalização. Mas também, por outro lado, as pessoas se encantam, como foi dito, essa questão, né, do MEI, né, o microempreendedor individual. Gente, o que é um microempreendedor individual? Né, como diz, né, um microempreendedor individual que você tem os motoboy com a mochila nas costas e uma bicicleta. E isso é um empresário. Então, realmente para a gente ficar assim, bastante assim, indignados, né, de Sim. como que vê. Mas o que não conseguiu, nesse ponto não conseguiu, porque os sindicatos, que são sindicatos de luta, que, como a gente diz, né, não é sindicato pelego, que faz, né, barganhas com o empresário, que só vivia do imposto sindical, mas tinha luta, tinha os seus associados. Então, eles continuam firmes e resistentes. E avalio que esse governo, né, o governo Lula que entrou, que tem, né, por ser um sindicalista, acho que vai fomentar, mas quando a gente fala fomentar, não quer dizer que vai dar dinheiro, não é isto. Vai fomentar no sentido do respeito às leis, do respeito ao acordo coletivo, de você não permitir, né, que tenha trabalho análogo à escravidão, que é o que está acontecendo em pleno século XXI. Nós temos aí no nosso país, né, trabalho análogo à escravidão. Então, eu acho que esse combate vai sendo feito. Né? E também fazer a fiscalização, porque acho que isso é fundamental, de você ter a lei e depois você ver se a lei está sendo respeitada e seguida. Quer dizer, agora, né, no mês de maio, tivemos aí a lei, o projeto de lei federal, acho que sancionado, né, de trabalho igual, trabalho igual com salário igual para homens e mulheres, que é uma luta, né, de mulheres, de nós mulheres. Então, eu acho que isso ganha um fôlego para as pessoas
acreditarem no instrumento do sindicato. Agora, quem dá o respeito ao sindicato é o próprio sindicato, de fazer na luta, dizer, vai negociar com o patrão, mas não conseguiu, organiza a categoria, conscientize a categoria, faça formação para tirar que o sindicato... por que o governo persegue o sindicato? Porque os trabalhadores e as trabalhadoras sindicalistas, elas não deixam ser manipuladas, elas não deixam acontecer o assédio, porque elas sabem dos direitos. Sim. Então, quanto mais você tenha trabalhador e trabalhadoras que sabem do seu direito, eles trabalham bem. Entende? Esse negócio de dizer, porque os sindicalistas são péssimos profissionais, não é verdade. Eu encontro muito com pessoas que não são sindicalistas, que desconstroem o sindicato e que são péssimos trabalhadores. Então, não é verdade. Por você saber dos seus direitos, você trabalha sabendo até onde você pode ir. Assegurado, né? Assegurado, até onde você pode ir, que se você reivindicar, você não pode ser mandado embora da forma como quer. Quando ele fragmenta, né, precariza, que nem a gente tem agora, pego aí a questão dos professores, né, os professores da rede estadual, quer dizer, dividiu a categoria em várias letrinhas, então você tem professores que são totalmente precarizados. Então eles ficam mais presos no sentido de não batalhar pelos seus direitos. Mas eu estou sentindo que essa vontade do sindicato, desse fortalecimento, eu acho que é um momento bastante de esperançar para o sindicalismo. E eu recomendo, gente, toda trabalhadora, procure o seu sindicato, porque se ele é um instrumento de luta para você, de amparo para você, porque se ele negar a te atender, a defender os seus interesses, vamos denunciar a diretoria do sindicato, porque não está fazendo o papel que deveria fazer. Bom, sim, e mais uma vez é importante lembrar, né, quando a gente fala que a pessoa que está lá de bicicleta carregando uma mochila não é um empresário, não é desvalorizar essa profissão, muito pelo contrário, né, Ângela? A gente fala que é um trabalho tão árduo que deveria ser feito de maneira plena e segura. E agora a gente já encaminhando para o final, Ângela, no início você falou, né, dessa retomada de conquistas, né, de voltar com todas essas conquistas. Quais são as movimentações do sindicato? Quais são as suas expectativas? A Inês fez algumas colocações já nesse sentido, né? A gente já ouve o próprio ministro do Trabalho fazer colocações muito assertivas em relação à questão da valorização dos sindicatos na relação de trabalho e mediação com os governos. Isso é muito importante, porque a gente, sem esse elemento, a gente não tem segurança nenhuma. A gente não tem, por exemplo, elementos hoje dentro das delegacias de trabalho, agentes fiscais para fiscalização. Então, você tem uma situação de trabalho precarizado, de irregularidades, de descumprimento de lei, normas e acordos, mas você não tem um agente fiscal. Então, às vezes, você recebe uma denúncia, mas você fala, tá bom, agora o que eu faço com isso? Até aqui, nós estávamos completamente desamparados, né? Porque o sindicato tinha uma força antes, quase que do próprio Ministério do Trabalho, quando ele recebia ou denunciava alguma coisa com uma empresa. Porque a empresa sabia que dali ele teria que responder ao Ministério do Trabalho. E hoje em dia isso não acontece, né? Isso está muito distanciado. A gente já teve até situações aí de trabalhadores, sindicatos pagarem sucumbência porque perder um processo trabalhista diante da tendência. Então, assim, esses processos a gente percebe, a gente sente essa possibilidade de retomada. É claro o desejo de que isso aconteça, né? De reverter essas situações. Então, é com isso que a gente conta para continuar o trabalho. Certo. Bom, já chegamos ao final de mais um Mulheres em Pauta. Mais uma vez aprendendo bastante, né, vereadora? Trazendo muita informação para vocês que estão nos assistindo. Ângela, muito obrigada pela sua contribuição. Também agradeço mais uma vez a possibilidade de falar sobre isso aqui, porque realmente é muito importante a gente ter a nossa consciência de classe. Procure o seu sindicato, se sindicalize e participe das assembleias. Sim, participando, né, e buscando informações fica tudo muito mais simples, muito mais claro.
Sim. Bom, vereadora, obrigada mais uma vez. Também quero reforçar, ainda no mês de maio, claro, não é só o mês de maio, o 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, da Trabalhadora, mas é um mês importante para a gente refletir. E também lembrando vocês que na última quarta-feira nós aprovamos um projeto de lei, também assim, em referência ao 13 de maio, que a gente considera uma falsa abolição da escravidão, um projeto de lei de minha autoria, mas que chamei outros vereadores para assinar coletivamente, que é a reserva de vagas de 20% para concursos públicos, tanto da Câmara como da Prefeitura, para negros e pardos. Então, é um passo, não é tudo, mas é um passo. E eu espero que essa lei seja aplicada o mais depressa possível e a gente tem que dar aí um viva para a classe trabalhadora, que é ela que produz toda essa riqueza do país e, às vezes, a maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras, elas não ficam com essa riqueza. Está concentrado nas mãos de pouquíssimas pessoas. Então, nós precisamos acabar com isso e a luta sindical é um passo na transformação dessa sociedade mais justa, não, uma sociedade justa, igualitária e fraterna. Certo, muito bom, vereadora. E claro, obrigada a você que nos acompanhou. O Mulheres em Pauta fica por aqui. Até a próxima!